Então, dentro disso, né, Natasha, você acabou de comentar realmente o impacto que a tecnologia, né, tá tendo na área do direito no geral, e veio essa nova lei que realmente revolucionou, e aí realmente o negócio começou a pegar um nível de importância bem acima do esperado, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que, né, a questão do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes não tá claro para todo mundo. Eu queria que você fizesse um resumo, que você desse a sua interpretação aí do o que é exatamente essa Lei Geral de Proteção de Dados e qual que é o que ela veio trazer de diferente, tanto para a sociedade quanto para o mercado corporativo. Bom, antes de eu falar o que é a legislação, né, eu acho que é importante dar o contexto, assim, do que estava acontecendo, né? Como eu falei anteriormente, né, é necessário existir leis para regularizar, né, limites, né, para vivermos em sociedade, porque senão as pessoas podem fazer o que quiser e aí acaba virando uma bagunça. Então, o que estava acontecendo, né? Os dados pessoais hoje em dia, tudo que nós vamos fazer, né? Vou baixar um aplicativo, eu preciso fazer um cadastro, eu coloco meus dados pessoais. Eu vou na farmácia, a primeira coisa que pergunto para você, me passa seu CPF para ver se tem um desconto. É um dado pessoal, né? Então, hoje em dia, é muito comum, culturalmente, na cultura brasileira, é muito comum, onde nós passamos, ou qualquer tipo de coisa que a gente vai fazer no nosso dia a dia, está solicitando dados pessoais, né? Então, com o tempo, né, as pessoas começaram a entender essa cultura brasileira e começaram a usufruir disso, de alguma forma, né? Então, eles começaram a pegar esses dados pessoais, fazer uma base interna para fazer as suas promoções de marketing e afins. E aí também entra aquilo que você mesmo comentou, né, Thiago, que tem as pessoas de má fé. Então, por exemplo, dessas bases de dados, eu pego essa base de dados para mim, falei, bom, tem uma base de dados aqui muito boa, vou vender ela pro meu parceiro aqui, que eu acho que ele pode valer uma boa grana, né? Ele vai lá e vende. Vendiam base de dados, trocavam bases de dados, né? Os dados pessoais começaram a virar moeda de troca, né? Você ia lá no centro de São Paulo, você achava CDs, assim, com CPF, assim, era coisas, assim, absurdas, né? Então, e, assim, dados tão simples, na mão de pessoas de má fé, pode dar tanta dor de cabeça. Então, por exemplo, um nome, um e-mail, um CPF, por exemplo, que normalmente são dados bem comuns a gente dar no dia a dia em qualquer cadastro que a gente faz numa loja, por exemplo, para participar de um sorteio, ou enfim, né? Esses 3 dados mínimos eu consigo abrir uma MEI no nome da pessoa, né? E, enfim, fazer várias compras e sumir. A pessoa pode até não pagar, mas até provar que o focinho de porco não é tomada, nossa, é uma dor de cabeça gigante, né? Um prejuízo gigante financeiro, procura advogado, né? Então, a LGPD, ela veio justamente com esse intuito de regularizar e impor limites do que você de fato pode fazer com os dados pessoais de uma pessoa que você não conhece, que você não pediu autorização, né? Então, a LGPD, a sigla dela é Lei Geral de Proteção de Dados. Como foi falado também anteriormente, ela entrou em vigor em setembro de 2020, né? Ela entrou em vigência e aí deram um prazo para que todas as empresas no Brasil regularizassem, né, se adequassem à legislação até agosto desse ano, porque em agosto desse ano vão começar as fiscalizações pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e que está sob pena de sanções, né, entre elas advertência, entre elas suspensão da manipulação de dados e a multa monetária, né, que é de 2% do faturamento com um teto de até 50 milhões de reais. Então, o que é LGPD? LGPD é uma lei que protege os dados pessoais, né, de pessoas físicas. Isso é importante. Sempre, quando o cliente sempre pergunta, mas os dados da empresa eu preciso proteger? Precisa também, mas a LGPD, ela fala sobre a proteção de dados pessoais, de pessoas físicas, né? Então, é esse o intuito. E a legislação, ela tem várias peculiaridades, assim, ela traz também que as empresas precisam ter um representante para representar perante o órgão, perante o consumidor, que a gente chama de titular do dado. Qual que é o impacto dessa lei para as empresas? O impacto são todos, né? Porque apesar de ser empresa, né, pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela é formada por pessoas físicas, né? Então, tem aquelas empresas que são B2B, né? Que é uma empresa uma prestação de serviço ou um produto de empresa para empresa, fala, eu não preciso me adequar.